Alô, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e também aqueles que estão se preparando aí para o Enem, para um concurso público, para o vestibular. Nós somos do Matemática 1001 Problemas e nessa videoaula nós vamos discutir o processo de fatoração. Então, para iniciar essa nossa discussão sobre fatoração, apresenta aqui uma discussão inicial sobre números primos. Quem são os números primos? Os números primos são números naturais, maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ainda apresento aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números inteiros positivos, incluindo-se o zero. Então, qual é o primeiro número aqui que é maior do que 1? Maior do que 1 é o 2, que é divisível por ele mesmo e por 1. O 2. 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O próximo. Então, o 2 é um número primo, porque só é divisível por ele mesmo e por 1. Próximo que é primo, o 3. O 3 só é divisível por ele mesmo, por 3 e por 1. O 4 não é primo. Por quê? Porque o 4 é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo. Então, o 4 não é primo. Então, vocês podem fazer essas continhas e testando aqui quais desses números são primos. Vocês vão verificar que os primeiros números primos são esses aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. 20 é primo? Não, porque o 20 é divisível por 20, é divisível por 1, e é divisível por 4, é divisível por 5, é divisível por 10. Então o 20 não é primo. Então 23 é primo, 29 é primo, 31, 37, 41, 43. Tem aqui o 47 e o 53. Ok? Próximo exemplo. Fatorar 8. Então, 8 nós podemos escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o número 8 ele pode ser reescrito como a multiplicação dos fatores 2, 2, 2. Relembrando aqui que o sinalzinho aqui, esse ponto, indica uma multiplicação. Então, eu vou discutir agora aqui para vocês uma regra prática, um algoritmo para fatorar um número. Pega aqui como exemplo o número 12. Lembrando que a fatoração de um número é sempre em fatores de números primos. Então, deixo aqui como referência alguns elementos, alguns números pertencentes ao conjunto dos números primos. Então, o que é que se faz primeiro? Se posiciona um número que eu quero fatorar, desenho uma linha vertical. E a primeira pergunta que se faz é o seguinte: o 12 ele é divisível por 2? Sim, o 12 ele é divisível por 2, porque o 12 é um número par. Números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, eles são divisíveis por 2. Então, se o 12 é divisível por 2, então nós colocamos o 2 aqui e efetuamos a divisão. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, ó, 12 dividido por 2 é igual a 6. Deixamos o 6 aqui. E aí a gente continua a fazer a mesma pergunta inicial. O 6 ele é divisível por 2? Sim, o 6 é divisível por 2, porque o 6 é um número par. Então vamos dividir o 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Colocamos o resultado aqui embaixo. Vamos continuar a fazer a mesma pergunta. O 3,
ele é divisível por 2? Não, o 3 não é divisível por 2. Aí vamos para o próximo. O 3 ele é divisível por 3? É. Então vamos dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3 é 1. E aí, quando nós atingimos aqui, nessa coluna esquerda, o número 1, nós concluímos a fatoração. Então nós podemos reescrever o número 12 como sendo igual a produto de quem? Produto de que fatores? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3. Se você quiser fazer o teste, é simples. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o número 12 ele pode ser escrito ou reescrito como a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. Então, vamos aqui fatorar o número 16. Lembrando que é sempre bom você ter em mente o conjunto dos números primos. Então, vamos lá. Número 16. Como é que a gente faz? Escreve-se aqui o número 16 e traça-se uma linha vertical. Primeira pergunta. O 16 ele é divisível pelo primeiro número primo. O primeiro número primo é o 2. 16 é divisível por 2? É, porque 16 é um número par. Então escreve-se aqui o número 2. Efetua-se a divisão. 16 dividido por 2 é igual a 8. 16 dividido por 2 é igual a 8. Coloca-se o 8 abaixo do 16. Muito bem. Continuando a pergunta. O 8 ele é divisível por 2? É. Então nós vamos dividir o 8 por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 8 dividido por 2 é igual a 4. O 4 abaixo do 8. O 4 ele é divisível por 2? Sim, o 4 é um número par, é divisível por 2. Vamos dividir então o 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. O 2 ainda é divisível por 2? É. Então vamos dividir o 2 por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Chegamos no 1. Terminamos aqui o processo de fatoração do número 16 em fatores primos. Então nós podemos escrever o 16 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso pode ser reescrito como 16 igual 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então nós fatoramos o número 16 em fatores primos. Coincidir aqui com os fatores 2, 2, 2, 2. Ok? Tá aqui mais um exemplo. Fatorar o número 18. Lembrando aqui alguns elementos pertencentes ao conjunto dos números primos. Os primeiros aqui, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, como é que se faz a fatoração do número 18 em números primos? Escreve-se primeiro o número que nós queremos fatorar. Desenha-se aqui uma linha vertical. Primeira pergunta. O 18 é um número par? É. 18 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, vamos dividir o 18 por 2. 18 dividido por 2, o resultado a gente escreve à esquerda da linha vertical. 18 dividido por 2 é igual a 9. Continuamos a fatoração, a gente pergunta: 9 é um número par? Não. Então ele não é divisível por 2. Então vamos tentar o próximo. 9, não sendo divisível por 2, ele é divisível por 3? É. Então vamos dividir o 9. Vamos dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 é divisível por 3? É. Então vamos dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Lembram quando nós atingimos aqui o lado do esquerdo 1?
concluímos a fatoração. Então, nós podemos escrever o 18 como sendo 2 vezes 3 vezes 3. Então, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Tá aqui mais um exemplo. Fatorar o número 18. Lembrando aqui alguns elementos pertencentes ao conjunto dos números primos. Os primeiros aqui, né? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, como é que se faz a fatoração do número 18 em números primos? Escreve-se primeiro o número que nós queremos fatorar. Desenha-se aqui uma linha vertical. Primeira pergunta. O 18 é um número par? É. 18 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, vamos dividir o 18 por 2. 18 dividido por 2, o resultado a gente escreve à esquerda da linha vertical. 18 dividido por 2 é igual a 9. Continuamos a fatoração, a gente pergunta: 9 é um número par? Não. Então, ele não é divisível por 2. Então, vamos tentar o próximo. 9, não sendo divisível por 2, ele é divisível por 3? É. Então, vamos dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 é divisível por 3? É. Então, vamos dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Lembram quando nós atingimos aqui o lado do esquerdo 1? Concluímos a fatoração. Então, nós podemos escrever o 18 como sendo 2 vezes 3 vezes 3. Então, 18 é igual a 2 vezes 3 vezes 3. Lembrando que na nossa próxima aula, nós faremos uma discussão sobre simplificação de fração. Peço a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal.